Olá, bem-vindo você, meu querido aluno, novamente. Bem-vinda você, minha querida aluna, novamente ao nosso curso completo de informática para concursos públicos gratuito aqui no YouTube, tá? Sendo replicado também no euvopassar.com.br. Vamos continuar, dar prosseguimento ao nosso curso. Essa é a aula de número 19, aula de número 19. A gente viu na aula passada a teoria sobre frequência, sobre clock. Eu precisei explicar com mais delicadeza como funciona o clock, para poder então chegar para você agora e começar a falar sobre a memória dual channel, aquele segredinho que a gente deveria ter visto sobre a memória RAM em dual channel, ok? Então, vamos começar o estudo. Antes, porém, como sempre, primeira coisa, gostou dessas aulas? Gostou? Clica aqui embaixo para se inscrever no canal, clica aqui embaixo para poder receber notícias sobre atualizações desse canal aqui, Informática para Concurso, com aulas novas. Gostou da aula? Você pode dar um joinha aqui também. Não gostou? Pode marcar o joinha ao contrário. E sintam-se à vontade. Se quiser mandar para mim sugestões de questões para que eu possa responder, manda um e-mail aqui para joão@euvoupassar.com.br. E no título do e-mail, no assunto do e-mail, você coloca questões para o YouTube, certo? E aí o meu programa de e-mail vai reconhecer automaticamente isso aqui, tá? Então, qualquer dúvida também que vocês queiram, vocês podem usar aqui embaixo o espaço do YouTube para fazer suas tiradas de dúvidas. Um detalhe muito importante, é que às vezes o YouTube não me deixa responder esses comentários. Então, se por um acaso demorar muito, não é culpa minha, é o YouTube que me bloqueou por algum motivo, tá? Então, por favor, tenha um pouco de paciência comigo, mas eu pretendo responder todo mundo. Vamos lá para o nosso assunto. A gente vai voltar a falar sobre memória RAM em Dual Channel. E a gente sabe o que é Dual Channel, são na verdade dois barramentos ligando a dois bancos de memória diferentes. Então você vai comprar 2 ou 4 pentes de memória, como esse aqui, certo? 2 ou 4 pentes de memória, e você vai colocar em bancos posicionados de forma adequada, para que eles trabalhem duplicando a velocidade de transferência de dados. Mas como exatamente funciona essa duplicação é que é engraçado. A gente falou do clock, não foi? A gente falou na aula passada sobre o clock. E o clock é uma onda, é uma espécie de pulsação, certo? Que tem subida, descida, subida, descida. Então, o clock, ele é gerado, essa pulsação do clock é gerada por um pequeno cristalzinho de quartzo que quando recebe energia elétrica ele começa a pulsar. Então, esse cristalzinho, né, ele está aqui em algum lugar, aí ele começa a gerar um pulso, certo? Pulsos regulares que vão ficar mais ou menos com esse formato aqui. Uma onda seria mais próxima de uma senoide, uma onda repetitiva. E aí o que acontece? A cada ciclo desse, então eu vou desenhar um ciclo agora de outra cor, o ciclo começa aqui, vai até aqui e termina nesse ponto. Pronto, isso é um ciclo. A cada ciclo acontece a transmissão de uma informação. Lembra? A gente foi explicar sobre o barramento, a largura do barramento, que é a quantidade de bits, e os pulsos de clock, os pulsos do clock. Então, a cada ciclo, vou desenhar esse outro ciclo de verde aqui. Segundo ciclo, acontece uma outra transferência de dados. Nesse terceiro ciclo, acontece uma outra transferência de informações. Então, é aquela história. Existe uma pulsação batendo, que é o clock, uma frequência muito alta. E a cada pulso desse clock, a cada ciclo desse clock, uma transferência acontece. O Dual Channel, ele trabalha com clocks defasados. O Dual Channel trabalha com clocks que não estão exatamente sincronizados. Quer dizer, sincronizado seria quando um clock está em cima, o outro está em cima. Quando um clock está embaixo, o outro está embaixo. E aí vai. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona, não. O Dual Channel, ele está trabalhando assim. Quando um clock está em cima, o outro está embaixo. Então, isso garante que quando a transferência acontece para um barramento, ela não acontece para o outro. Quando a transferência acontece para o outro, ela não acontece para o um. Então, são duas ondas, como a gente vai ver na animação agora, que era o que eu queria mostrar para vocês desde a aula retrasada,
certo? Que é isso aqui, ó. Imagine o clock dos dois canais, ó. O clock dos dois canais acontece assim. Então perceba que quando este clock está nesse primeiro ciclo, acontece a transferência desse primeiro dado aqui. Acontece uma transferência desse primeiro dado. Só que note o seguinte, no momento em que a transferência acontece, a transferência normalmente acontece, vamos supor, na subida do clock, aconteceu essa transferência aqui, certo? Não acontece uma transferência aqui. Na verdade, a outra transferência ela só vai acontecer aqui, ó. Ou vamos imaginar, eu desenhei aqui como se a transferência acontecesse em dois tempos, né? Na subida e no ponto de descida do clock, ó. Então, foi na subida aqui, aconteceu uma transferência. No ponto de descida do clock aqui, aconteceu uma outra transferência, certo? Então, perceba que é nesse ponto aqui da descida desse clock que acontece essa transferência. E só vai acontecer a próxima transferência azul nesse ponto aqui. Então o que acontece é que a CPU está do lado de cá, transmitindo sinais para a memória que está no banco, no canal 2 e a memória que está no canal 1. Certo? Eu botei as letras alternadas aqui, mas veja só, mas entenda o seguinte, quando a CPU, eu vou desenhar isso até, ver se eu consigo desenhar em verde, quando a CPU transmite um dado, esse dado vai ser lançado para quem estiver pronto primeiro, por exemplo, o canal 2 está pronto primeiro. Depois, quando a CPU lançar um segundo dado, ela já vai lançar para quem estiver pronto, e quem vai estar pronto primeiro, logo em seguida, é o canal 1. E assim sucessivamente. Então a CPU ela nunca para de transmitir dados e ela se aproveita do fato do barramento estar sempre pronto. Ou seja, ou na verdade o barramento não, os barramentos estão sempre prontos, porque os barramentos estão com seus clocks defasados. Então quando um barramento está pronto para transmitir, o outro não está, está descansando. Quando esse barramento vai descansar, o outro está pronto para transmitir. Quando ele vai descansar, o 1 está pronto para transmitir e assim fica alternando os dois barramentos. O que dá a impressão de que a transmissão nunca para, como essas setinhas que eu vou mostrar agora. A impressão é que a CPU, na verdade, ela nunca parou de transmitir em nenhum momento. Aqui está a CPU. Em nenhum momento a CPU parou de transmitir. O que ela transmitiu, o que ela mandou para a memória aceitou. Porque com essa duplicidade de canais, a velocidade ficou 2 vezes mais rápida. A mesma coisa acontece com o tri-channel, com os 3 canais. Nos 3 canais, a CPU vai se comunicar com 1, com 2 e com 3 canais, não necessariamente com os clocks sincronizados, para aumentar a velocidade, aumentar a demanda de transmissão da CPU para a memória principal, tá? Então, Matheus chegou aqui, mas ele não deveria estar aqui porque eu estou gravando aula, né? Mas apareça aqui, Matheus, para o pessoal lhe conhecer, venha cá. Pronto. Olha Matheus aqui. Matheus, pessoal do YouTube, Matheus, meu filho mais novo. Tchau, bebê. Lá. Tá vendo? Então, nós temos visitantes ilustres de vez em quando aqui, não é? Tchau, tchau, Matheus. Você podia fechar a porta para papai, por favor? Obrigado. É a mesma coisa que dizer não feche a porta, porque ele deixou aberto, né? Mas é assim mesmo, vamos lá. Então, entenda, Dual Channel foi criado para duplicar a transferência de informações para a memória principal. Isso é um recurso de algumas placas-mãe. E agora existe o Tri-Channel, é um recurso de algumas das placas-mãe também, que aumenta com certeza a velocidade disso. Mas foi necessário a gente ver clock para chegar a essa conclusão aqui. Vamos lá, vamos mergulhar aqui. A gente já viu a foto, né? A foto dos 2 slots de memória. A gente vai ver a foto do Dual Channel, um esquema sobre o Tri Channel. Eu não consegui ainda a foto que eu tinha prometido para vocês, me perdoem, mas eu vou conseguir a foto, eu acho, na próxima aula para vocês.
Bom, vocês não perceberam nada, mas eu dei uma pausa aqui, procurei e organizei os slides para que eu pudesse mostrar a vocês, tá? Eu tinha dito aqui, me desculpe que eu não tinha encontrado, mas eu sabia que podia dar pausa, esqueci que podia dar pausa e para mostrar a vocês isso. Ó, vê só, aqui nós temos um exemplo de memória de placa-mãe que possui 3 canais, certo? 3 channel. Eu não sei se ficou, a foto que eu achei na internet foi a melhor, mas rapidamente falando, mas você percebe o seguinte, aqui nós temos um banco de memória que vai ser ligado a um canal, certo? Inclusive tem até um pente de memória que eu vou marcar aqui. São 2 slots, na verdade. Tem sempre aqui nessa foto pelo menos um slot vermelho e um slot preto. Você consegue perceber aqui, ó, vermelho e preto, vermelho e preto. E aqui vermelho e preto. Então são 3 bancos de memória, portanto 3 bancos distintos. Perceba até o posicionamento desses pentes de memória, tá? Vê só, aqui nós temos o outro banco com um pente de memória que eu estou marcando em verde agora. Então você percebe que o pente de memória ele está sempre posicionado no slot preto, no caso aqui, né, a pessoa que montou. E aqui nós temos o último, vou marcar em amarelo, o último banco. Então são 3 bancos com 3 pentes de memória. Vamos supor que cada pente de memória desse tenha 2 GB de capacidade. Então aqui 2 GB e aqui 2 GB. Então eu tenho aqui ao todo 6 GB de capacidade e ligados em 3 canais. A CPU, né, ela ficaria aqui, ela fica montada aqui neste socket, nesse conector, e aí existem 3 canais. Um canal para o banco número 2, um canal aqui para o banco número 3 e um canal aqui para o banco número 1, o banco vermelho. Pronto. Então, essa placa-mãe é 3 channel. A próxima que eu vou mostrar é quad channel. São 4 canais aqui para vocês. Olha só. Essa placa-mãe. Aqui, novamente, o socket onde vai ser encaixada a CPU, né, o processador, fica aqui. Aqui eu tenho o primeiro banco, né, com um slot preto e um slot azul. Aqui eu tenho o segundo, com um slot preto e um slot azul também. Aqui embaixo eu tenho o terceiro, com um slot preto e um slot azul. E aqui embaixo eu tenho o quarto, com um slot preto e um slot azul. Então, a CPU ela vai estar conectada a esse banco, a esse banco, a esse banco aqui e, por fim, a esse banco aqui. Serão 4 canais. João, todas as placas-mãe trazem cada banco de memória com espaço para 2 pentes, nem sempre, às vezes para um pente só. Eu nunca vi para 3, talvez até tenha para 3, mas eu nunca vi, porque seria até exagero. Poxa, hoje os pentes de memória têm tanta capacidade, se você colocar todos aí de 4 GB vezes 8, você vai ter 32 GB de memória. É meio chato, estranho falar 32 GB de memória, né? As pessoas estão tão acostumadas a falar 32 GB de memória, né? Eu acho que às vezes até eu me confundo justamente por isso, por questão de costume. Mas, por exemplo, essa placa-mãe aqui, desculpem, ela já é quad channel, ela já é 4 canais. E essas placas de 4 canais, dos processadores da Intel Core i7, Core i5, lembra, ele já tem o circuito controlador de memória integrado na própria CPU, quer dizer, a comunicação ela acontece direto da CPU para a memória sem passar pelo chipset, sem passar pela ponte norte, pelo chipset, ok? Então essa comunicação é justamente como eu desenhei aí, um canal direto da CPU para as memórias principais. Vamos lá. Não era para ligar de novo não, já... Estou dizendo aqui, a essa altura eu já devo ter aumentado 10 quilos, porque você está vendo essa aula e eu estou viajando, né? E assim, uma das coisas eu vou passar na Itália
e adoro pizza, adoro massa, obviamente, pelo meu formato dá para perceber isso. Na verdade, pelo meu formato, dá para perceber que eu não tenho como rejeitar qualquer tipo de comida, basicamente, né? E, assim, eu havia prometido às pessoas que não iria sair muito do regime, não iria sair muito, mas não tem como não sair do regime, certo? Então, quando você passar aí no seu concurso, né, junta um dinheirinho do seu salário, quem sabe 2 meses de salário, aí vai se embora, faz uma viagem dessa para poder aproveitar e comer bastante na Itália também, certo? Vamos lá. Tira minha tela daqui. Vamos prosseguir agora com outro assunto. Tira o escrito. Vamos começar a estudar a CPU. A gente estudou agora a memória principal, como ela é encontrada, como ela é montada em computadores. E agora a gente vai falar sobre a CPU. Este assunto é mais importante do que o que a gente viu até agora sobre memória, certo? Então, quad channel, tri channel, dual channel, isso existe? Existe. Pode ser mencionado? Pode. Mas é mais comum você ver perguntas sobre o que a gente vai ver agora. Então, este ponto do assunto é mais importante. Ó, estamos aqui a mais ou menos aos 16, 17 minutos de aula, certo? Então, este ponto é mais importante do que o que a gente viu até agora de memória, de tri-channel, de dual-channel. Se quiser rever essa aula, eu acho que você não precisa nem ver o restante antes. Vou rever de novo. Você aprendeu o que é tri-channel, dual-channel, ok. Mas o resto, você vai rever essa aula. O importante é ver a partir daqui em diante. A partir daqui é importante para você, para a maioria dos concursos. Lembre-se que o meu objetivo não é selecionar aquilo que cai ou aquilo que não cai, porque a gente não consegue adivinhar o que vai cair. A minha intenção com esse curso é mostrar todo tipo de conteúdo possível, para que se você for ler uma questão, mesmo que aquele assunto não seja o cerne da questão, mesmo que aquele assunto não seja o núcleo da questão, quando ele for mencionado, você vai dizer, eu vi isso, eu sei isso, eu entendo, eu sei o que é que isso significa. Então, eu quero que você conheça o maior número de termos, o maior número de conteúdo possível, certo? A CPU é o cérebro do seu computador, a gente já sabe. A CPU é a parte mais importante do seu computador, a gente já sabe. E a CPU é vendida em circuitos eletrônicos conhecidos como microprocessadores. A gente também já sabe disso. O microprocessador é o corpo onde a CPU é vendida. O cérebro do computador é montado em um circuito chamado microprocessador. A gente já viu isso desde o início do curso. Mas o que é que existe dentro da CPU? Bom, dentro da CPU eu lembro de ter falado para vocês de uma unidade de memória muito rápida, na verdade é mais rápida, a unidade de memória do seu computador. Qual é? Quem é? Qual é o nome? Isso, registradores, tá? Registradores existem dentro da CPU, mas não é só isso que existe dentro da CPU. Quem existe dentro da CPU, basicamente, são esses 3 componentes. Os registradores, que nós já vimos e vamos falar um pouco mais sobre eles. A unidade de controle, que é quem comanda a CPU, ela comanda o funcionamento da CPU e, consequentemente, ela comanda o funcionamento do computador inteiro. E a unidade lógica e aritmética. A unidade lógica e aritmética é a parte da CPU que faz cálculos. A parte da CPU que realiza cálculos matemáticos, a parte da CPU que realiza cálculos lógicos, cálculos daquele tipo de sim e não, né, que é o que a gente chama de cálculos lógicos ou cálculos booleanos. Cálculos booleanos. Então, se você já estudou raciocínio lógico, você viu, verdadeiro ou falso, verdadeiro e verdadeiro da verdadeiro, verdadeiro e falso da falso. Pronto, tudo isso nasceu da aritmética de Boole, que é essa aritmética que a gente usa apenas zeros e uns. A ideia de falso e verdadeiro, na verdade, de excludentes, ela nasceu do 0 e 1, nasceu da unidade binária. Então vamos lá, vamos para esses componentes aqui. A foto da CPU como ela é, né? Aqui a unidade de controle responsável por dar ordens à CPU e, consequentemente, dar ordens ao computador inteiro. Então, a unidade que controla o funcionamento do seu computador. Aqui está a ULA, certo? A ULA também pode ser
escrita como ALO, de Arithmetic and Logic Unit no inglês, ou então UAL. UAL, certo? Então, unidade aritmética e lógica, algumas pessoas chamam de unidade aritmética e lógica, não importa a ordem. A gente sabe o que ela é o componente que faz cálculos. E os registradores são aqui, são pequenas unidades de memória, ou seja, se são unidades de memória, servem para armazenar informações. Então, os registradores servem para armazenar informações enquanto a CPU está trabalhando com essas informações, certo? Vamos lá. Passar aqui, o que é que faz a unidade de controle? Ela gerencia a CPU, consequentemente gerencia o restante do computador, certo? Do ponto de vista prático, que a gente vai ver, ela faz duas coisas. Ela decodifica as instruções e ela é quem executa as instruções. Decodifica as instruções, calma que a gente vai ver o que é isso, e ela executa instruções, certo? Ela na verdade, ela faz três coisas. Ela busca as instruções, porque é a unidade de controle que decide quando buscar, ela decodifica e ela executa. Quando ela não precisa da unidade de aritmética e lógica. Quando ela precisa da unidade de aritmética e lógica, quem executa a instrução em si é a unidade de aritmética e lógica. Mas isso é mais... A gente vai ver como isso funciona. Você vai entender como isso funciona, certo? Daqui a pouquinho tem muita coisa. Certo? A unidade aritmética e lógica, ou unidade lógica e aritmética, né, o UAL ou ULA, ela efetua cálculos. Então, os cálculos aritméticos e cálculos lógicos são feitos pela unidade aritmética e lógica, certo? As instruções que realizam os cálculos, as instruções que significam fazer somas, subtrações, elas precisam usar a unidade aritmética e lógica. Não pense que são todas as instruções que fazem isso, não, no computador, de maneira nenhuma. Diz assim, todas as instruções do computador usam a unidade aritmética e lógica. Não, não são todas, certo? Tem muitas instruções que não usam isso. E o que são os registradores? Pequenas unidades, pequenos espaços de memória. RAM, certo? E se você lembrar bem do que a gente viu, RAM estática, porque é mais rápida, certo? São a forma mais rápida de memória que um computador possui, isso a gente já sabe. E os registradores são usados para armazenar. A gente já sabe também nesse verbo armazenar, mas veja só que interessante. Os registradores, eles armazenam informação apenas enquanto a CPU precisa dessa informação. Então, os registradores, eles tendem a armazenar informação por muito pouco tempo. Imagina uma CPU que tem um clock de 2 GHz. Uma CPU que trabalha com 2 GHz. Então, num pulso, ela busca uma informação. No outro pulso, ela calcula. No outro pulso, ela manda a informação para fora do registrador. Veja só, aquele dado, ele só ficou hospedado na CPU durante esses 3 pulsos. Ele foi trazido, ficou ali num registrador, ele foi calculado e ele foi devolvido à memória RAM principal. Então, ele só ficou ali durante 3 pulsos. 3 pulsos dentro de 2 bilhões por segundo. Então, aquele dado ele ficou na CPU por 0,15 bilionésimos de segundo. É pouquíssimo tempo. 1,5 bilionésimo, 1,5 bilionésimo de segundo. É pouquíssimo tempo. Então é por isso que os registradores precisam ser tão rápidos, porque as informações elas entram nos registradores e saem dos registradores muito rápido. Elas entram, ficam armazenadas por pouquíssimo tempo e depois saem. Elas só ficam armazenadas enquanto estão sendo usadas pela CPU. Ou seja, a CPU traz, trabalha e joga fora. Traz, trabalha e devolve para a memória RAM. É para isso que os registradores servem, certo? Vamos lá. A gente viu isso. Pronto, veja só. João, a CPU é só isso. João, a CPU é só essa besteira aí que você acabou de dizer. É isso que cai em prova.
Não é só isso que cai em prova, mas eu preciso apresentar isso, que a maioria das perguntas chega nesse nível, não passa disso. Eu preciso apresentar isso, que a gente ainda vai mergulhar mais daqui a pouco, quando a gente terminar de ver a memória principal. Que a gente ainda tem coisa para ver a memória principal, né? Tu acha que a memória principal a gente terminou de ver? Terminou não. Como é a memória principal? Né? A memória principal é um conjunto de pequenas áreas de memória, chamadas células. Então, a memória principal é formada por pequenas áreas chamadas células ou posições de memória. Então, imagine a memória principal como sendo uma colmeia de abelhas. Aquela colmeia grande que forma aqueles quadradinhos, que não são quadradinhos, são mais hexágonos ou bolinhas, que são os favos, né? Ali onde, não sei se o nome é favo mesmo, mas está ali, aquelas bolinhas, elas complementam a colmeia inteira. Pronto, a memória principal é a colmeia. Cada espaçozinho daquele para uma abelha é uma célula de memória, certo? A CPU ela pode acessar a memória principal quando bem entender. Então a CPU ela vai lá e diz: ei, memória principal, eu quero o conteúdo que está na posição 80 e eu quero agora, certo? Então é justamente isso. Para que a CPU tenha acesso à memória principal, ela precisa dizer qual endereço ela deseja acessar. Então a CPU ela diz assim, ela não diz assim: ei, memória, procura para mim aí uma letra B. Não é assim, não é assim. A CPU sabe exatamente onde vai buscar a informação. Ela, na verdade, às vezes só descobre qual é a informação que está lá depois que traz. Na verdade, é isso que acontece. A CPU, ela só descobre qual é a informação que tinha lá quando ela traz. Na verdade, a CPU faz assim: eu quero o que está no endereço 80, agora eu quero o que está no endereço 120, agora eu quero o que está na posição 47, agora eu quero pegar isso aqui e guardar na posição 184. A CPU fica dizendo isso. O acesso à memória é todo feito por posições. A CPU não pede um dado, ela pede uma posição. Aquilo que estiver naquela posição é trazido. Então não é você chegar e procurar, feito no Google, você procura o assunto. Não é assim, não. É como o professor diz assim: olha, eu quero que você ache a maior palavra da página 80. A memória, a CPU age exatamente assim. A CPU ela vai na página, não no conteúdo. Ela, uma vez sabendo qual é a página, ela vai lá e traz o conteúdo que existe naquela página. Uma vez sabendo qual é o endereço da célula, a CPU vai lá, pega o que tiver no endereço da célula e traz. E essas células, todas essas células que formam a memória, cada uma delas é capaz de armazenar 1 byte. Então, olha só, isso é a memória RAM. Essa memória RAM aqui, que está aqui atrás, ela está vazia. Vamos imaginar uma memória RAM preenchida. Ela tem determinados dados. Cada posição de memória, cada posição de memória tem 1 byte. Então aqui cabe 1 byte, aqui cabe 1 byte, aqui cabe 1 byte. Ok? Então, cada posição de memória. E quando a CPU diz: eu quero este endereço, ela vai ter que dizer exatamente qual é a posição. Posição 001011. Aí essa posição vai localizar um determinado dado qualquer. Então a CPU vai buscar esse dado que está aqui quando ela aponta a posição. Aí ela uma vez vai ali e puxa. Depois ela vai numa outra posição e puxa. Depois ela vai numa outra posição e puxa. E aí vai. Certo? Quando você está trabalhando com texto, com uma coisa sequencial, aí a CPU vai nesse endereço. Vamos limpar aqui. A CPU vai nesse endereço primeiro, depois pega o seguinte, 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 e aí vai sucessivamente até puxar todos os dados que ela precisa. Então, a memória principal é uma grande matriz, é uma grande tabela contendo pequenos espaços chamados células. Cada célula tem espaço para 1 byte. Então, pensa comigo. Para que uma memória ela tenha 4 GB, uma RAM tenha 4 GB de capacidade, ela tem que ter 4 bilhões, né? Porque giga é mais ou menos bilhão, 4 bilhões de células, 4 bilhões de posições de memória, ok? Eu posso armazenar 4 GB.
são 4 bilhões de bytes. Então, eu tenho que ter 4 bilhões de posições de memória, ok? É mais ou menos isso que acontece na sua memória principal. Então, a sua memória principal é desse jeito. A sua memória principal é dessa exata maneira. A gente ainda tem o que fazer, eu lhe garanto, ainda tem o que fazer, porque a gente vai falar sobre o barramento de sistema e aí vai falar como esse acesso é feito. E aí você vai ver a mágica acontecendo. Mas isso não pode ser agora, porque o nosso tempo já acabou. A gente vai para a nossa despedida e vai para a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula a gente vai com certeza mergulhar nisso, tá, pessoal? Então o material está aqui embaixo, o endereço do material para vocês baixarem, já está tudo descrito. Gostou da aula? Dá um inscrever-se no canal para ficar sabendo sempre quando nova aula vier, tá? Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.